Eu nunca imaginei que a minha vida mudaria de forma tão drástica. Meu nome é Sofia. Durante 10 longos anos, estive apaixonada pelo mesmo homem. Ele era meu mundo, minha fortaleza, meu amor de infância, aquele com quem eu planejava envelhecer. No último Natal, finalmente realizamos o sonho de nos casar. Eu estava radiante, acreditando que aquele era o começo de uma vida conjugal doce, cheia de amor, cumplicidade e respeito. Mas a vida, às vezes, gosta de nos dar tapas inesperados, daqueles que tiram o chão dos nossos pés. Logo após o casamento, uma sombra começou a pairar sobre nossa relação. Ela tinha nome, rosto e um perfume doce, que parecia envenenar qualquer ambiente que ela passava. Era a assistente do meu marido. Jovem, elegante, com aquele sorriso que disfarçava. Intenções que nem mesmo o diabo teria coragem de assumir. Aos poucos, ela foi se infiltrando na nossa vida. Como quem não quer nada, sempre disposta. Sempre prestativa, mas sempre nos momentos certos. Ou melhor, nos momentos errados para mim. Começaram os comentários sutis. Pequenas mentiras aqui, insinuações ali, e eu, cega pelo amor, tentava não acreditar. Mas as atitudes dele começaram a mudar. Frio, distante, irritado por qualquer motivo. Aquela mulher havia plantado uma semente venenosa no coração dele. E, para minha dor, ela estava germinando rápido. As discussões ficaram constantes. Ele passou a me olhar como se eu fosse um peso, um problema, algo do qual ele se arrependia. Eu, que pesava 90 quilos, comecei a ouvir piadas maldosas disfarçadas de brincadeira. O homem que um dia jurou me amar, agora parecia sentir vergonha de mim. Até que um dia, tudo desabou. Ele chegou em casa, olhou nos meus olhos e, sem nenhum traço de amor, disse que não sabia mais se me amava. E completou: talvez devêssemos nos dar um tempo. Mas eu sabia. Aquele tempo tinha nome, corpo, cheiro e estava sorrindo nas minhas costas. Meu mundo desmoronou. A dor foi avassaladora. Chorei por dias. Me culpei. Me questionei. Olhei no espelho e quase não me reconhecia. Onde estava aquela mulher cheia de sonhos, de vida, de planos? Eu havia me perdido tentando agradar, tentando ser suficiente para alguém que nunca se deu ao trabalho de me valorizar, e foi nesse fundo do poço que algo dentro de mim despertou. Uma voz que eu nunca tinha escutado antes. Forte, decidida, quase feroz. E ela dizia: Sofia, chega. Chega de se diminuir, chega de mendigar amor, chega de aceitar migalhas. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e tomei uma decisão que mudaria completamente a minha vida. Na manhã seguinte, acordei diferente. Olhei para aquele corpo, aquele que tantas vezes eu critiquei, julguei e escondi. E pela primeira vez não senti ódio, senti compaixão. Eu entendi que não era meu corpo que precisava ser consertado. Era minha alma, minha autoestima, minha essência. Comecei então uma jornada que não era apenas sobre emagrecer. Era sobre me reencontrar. Marquei consulta com uma nutricionista, procurei uma academia, contratei um personal trainer e, principalmente, comecei terapia. Porque entendi que nenhum peso perdido no corpo valeria a pena se eu não curasse as feridas. Da minha mente, os primeiros meses foram os mais difíceis. Cada gota de suor era acompanhada de lágrimas, de lembranças dolorosas, de pensamentos que tentavam me sabotar. Você não vai conseguir. Ele preferiu ela porque você nunca foi suficiente. Você é fraca. Mas a cada treino, a cada refeição consciente, a cada sessão de terapia, essas vozes iam ficando mais baixas. E no lugar delas surgiam outras. Você é forte. Você merece mais. Você é incrível. Meu corpo começou a mudar. Meus olhos ganharam um brilho que há muito eu não via. Minha postura, minha voz, minha presença. Tudo em mim dizia: eu voltei. E não demorou muito para que as pessoas começassem a notar. Amigos, familiares, colegas. Todos comentavam. Mas mais do que isso, eu me olhava no espelho e, pela primeira vez, me sentia poderosa. Não porque eu estava mais magra, mas porque eu estava inteira. Eu me resgatei. E como era de se esperar, quem também percebeu essa transformação foi ele. O homem que me rejeitou, que me humilhou, que me trocou, agora parecia não acreditar no que via. Começou com mensagens tímidas. Oi? Como você está? Sinto sua falta. Podemos conversar? Ignorei. Então vieram as ligações, as tentativas de encontros. E quando percebeu que nada disso estava funcionando, ele apelou para o lado mais patético e vergonhoso de um homem. Ferido no ego, começou a espalhar que eu só tinha mudado por causa dele. Que minha transformação era uma tentativa desesperada de reconquistá-lo. Mal sabia ele, que ele já não significava mais nada para mim. A cada tentativa frustrada dele de se reaproximar, mais claro ficava para mim que eu não era mais aquela mulher que aceitava migalhas. Eu havia me transformado.
E não apenas fisicamente. Minha mente, minha alma, meu coração, tudo em mim gritava liberdade. Eu investi em mim. Fiz cursos, aperfeiçoei minha carreira e, quando percebi, meu nome começou a circular no mercado. Propostas surgiam de todos os lados. Aquela mulher que um dia foi vista como apenas a esposa dele, agora era referência no que fazia. E, claro, né? Junto com o sucesso veio também algo que eu nem imaginava. A atenção. Homens que antes me ignoravam agora me olhavam com interesse. Mas, a essa altura, eu já sabia exatamente o que queria menos e principalmente o que não queria. Enquanto isso, do outro lado da história, o roteiro dele se desmoronava. A assistente, aquela mesma que se fez de amiga, que destruiu meu casamento, desapareceu assim que percebeu que ele não era. Mas o homem estável e confiante que conheceu, sem o controle que exercia sobre mim, sem os joguinhos, ela perdeu o interesse. Sumiu como poeira ao vento. E ele ficou só sem mim, sem ela, sem ninguém. A cada nova tentativa, ele se mostrava mais desesperado. Me esperava na porta do trabalho. Mandava flores, presentes caríssimos, mensagens longas, cheias de arrependimento e de falsas promessas. E, quando percebeu que nem isso estava funcionando, partiu para o jogo sujo. Começou a falar mal de mim. Disse para amigos e conhecidos que eu estava me achando, que o sucesso tinha subido à minha cabeça, que eu não era mais a mesma. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Eu realmente não era mais a mesma. E agradeço todos os dias por isso a mulher que um dia acreditou que precisava dele para ser feliz. Agora entendia que sua felicidade nunca deveria ter sido responsabilidade de ninguém, além de si mesma. As investidas dele ficaram tão patéticas que chegaram ao ponto dele ir até minha casa, sim, aquele homem orgulhoso, que um dia me olhou nos olhos e disse que não sabia mais se me amava. Agora estava ali, na minha porta de joelhos, chorando e implorando uma nova chance. Sofia, eu errei. Eu fui um idiota. Você é a mulher da minha vida. Por favor, me perdoa, me dá mais uma chance. Nós podemos recomeçar? Eu mudo, eu faço tudo diferente. Por alguns segundos, olhei nos olhos dele. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nenhum resquício de amor, de mágoa, de dor. Nada, só uma paz profunda. A certeza de que eu havia vencido, não ele. Mas a mim mesma. Venci a mulher que eu fui um dia, que aceitava pouco, que não se amava, que não se valorizava. Respirei fundo, sorri e respondi com a voz mais firme e tranquila que ele já ouviu na vida. Você tem razão. Eu mudei. E sabe de uma coisa? Eu mereço muito mais do que você pode me oferecer. Fechei a porta. Sem culpa, sem peso, sem arrependimento. Naquela noite, enquanto olhava o céu pela janela, senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter caído, por ter sofrido, porque foi justamente esse tombo que me ensinou a voar. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava mais ser aceita, desejada ou aprovada. Eu me bastava e nunca mais, em hipótese alguma, aceitaria ser tratada como menos do que eu mereço, porque eu sou Sofia, a mulher que ele subestimou e que agora ele nunca mais vai ter. Os meses seguintes foram, sem dúvida, os mais libertadores da minha vida. Depois daquele episódio na porta da minha casa, nunca mais ouvi falar dele. Ou melhor, até ouvia, porque a cidade é pequena e as fofocas voam. Diziam que ele estava irreconhecível. Triste, abatido, consumido pelo próprio orgulho destruído. Mas, sinceramente, isso não me importava mais. Ele agora fazia parte de um passado que não me pertencia mais. Eu estava ocupada demais vivendo minha melhor fase. Meu corpo? Sim, ele mudou muito. Mas o que mais mudou foi a mulher que agora habitava nele. Eu me olhava no espelho e via alguém que eu aprendi a amar, a respeitar, a proteger. Diferente de tudo o que eu já havia conhecido. Naquele dia, ele estava palestrando sobre inovação no mercado. E, assim que desceu do palco, veio até mim. Não pude deixar de notar a sua palestra. Inspiradora, você tem uma energia que preenche a sala inteira. Sorri, meio desconfiada. Afinal, elogios sempre me soaram como armadilhas no passado. Mas havia algo nele. Algo sincero, leve,
honesto. E pela primeira vez em muito tempo, eu deixei que alguém se aproximasse. Começamos a conversar ali mesmo. E a conversa fluiu de uma forma tão natural que quando percebi, já estávamos rindo, trocando histórias, confidências. Parecia que nos conhecíamos há anos. Miguel era diferente. Ele não tentava me diminuir. Não me fazia sentir que eu precisava ser menos para caber no mundo dele. Pelo contrário, ele me olhava como quem enxergava cada detalhe, cada cicatriz, cada pedaço do que eu sou e, mesmo assim, achava tudo lindo. Os encontros se tornaram frequentes. Primeiro, cafés despretensiosos, depois jantares, longas caminhadas no parque, conversas que atravessavam madrugadas. E aos poucos percebi algo que me assustou. Eu estava me apaixonando, mas dessa vez era diferente. Eu não me perdia nele. Eu não me anulava. Eu não precisava mudar, me encaixar, me diminuir, porque ele me aceitava exatamente como eu era. Certa noite, enquanto caminhávamos à beira-mar, ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Sofia, eu não sei qual é a sua história completa e, sinceramente, não preciso saber. O que importa é quem você é hoje. E eu adoraria fazer parte do seu agora. Se você me permitir, fiquei em silêncio por alguns segundos. Senti um frio na barriga. Aquele tipo de frio que não vem do medo, mas da certeza de que algo bom está começando. Sorri, Miguel. Eu não preciso que você me complete, porque eu já sou inteira. Mas se for para transbordar, acho que vale a pena tentar. Ele sorriu, me puxou pela cintura e, sob aquele céu estrelado, me beijou. Um beijo que não tinha pressa, nem desespero, nem cobrança, apenas presença. Apenas verdade. E pela primeira vez, eu entendi que o amor não deve ser uma prisão. O amor, de verdade, é liberdade. Minha carreira deslanchou de uma forma que eu jamais imaginaria. Fui convidada para palestras, eventos, participei de programas, dei entrevistas. E não demorou muito para que eu abrisse meu próprio negócio. Uma empresa que ajudava mulheres a se reencontrarem, a se reerguerem, a entenderem que amor próprio não é luxo, é necessidade. Foi então, durante um desses eventos, que ele apareceu? Não ele do passado, mas um novo ele. Alguém que a vida colocou no meu caminho quando eu já não procurava mais ninguém. Quando eu não precisava mais de ninguém. E é assim que as coisas acontecem, não é? Quando você se completa, quando transborda amor por si, é que o universo te surpreende. Seu nome era Miguel, um empresário do ramo da tecnologia, inteligente, divertido e com um sorriso que parecia acender qualquer lugar. Nos dias que se seguiram, a notícia da herança de Sofia se espalhou como fogo em palha seca. A cidade inteira comentava, os olhos que antes olhavam com desdém, agora olhavam com surpresa, inveja e, para alguns, até admiração. Mas, quando ela achava que tudo estava resolvido, o destino, mais uma vez, decidiu brincar. E dessa vez, jogando pesado. Certo dia, Sofia recebeu uma mensagem anônima. Um número desconhecido, sem foto, sem nome. Apenas uma frase curta que fez seu coração gelar. Você não sabe metade da história. Nos encontramos. É sobre ele. E você precisa saber. Por um segundo, pensou em ignorar. Mas algo naquilo parecia sério. Uma intuição, um pressentimento, menos aquele tipo de coisa que a vida te dá quando quer te proteger, marcou o encontro em um café discreto no centro da cidade. E, ao chegar, ficou paralisada. Sentada ali, esperando, estava ela. A mulher que anos atrás destruiu seu casamento, sim, a assistente, aquela que virou seu maior pesadelo. Mais diferente da mulher que ela lembrava menos linda, sedutora, confiante, agora ela parecia abatida. Pálida, os olhos fundos, olheiras profundas e um semblante carregado de dor. Sofia respirou fundo, puxou a cadeira e se sentou, mantendo a postura erguida, altiva. O que você quer? Perguntou, fria. A mulher demorou alguns segundos, baixou os olhos e respondeu com uma voz trêmula. Sofia, eu sei que eu não mereço nem que você me escute, mas você precisa saber de uma coisa muito séria e que muda tudo. Sofia cruzou os braços, impaciente. Fala logo. Então ela disparou tudo aquilo. A traição, os jogos, as mentiras, não foram ideia minha. Eu fui paga para destruir seu casamento. Sofia arregalou os olhos. O quê? Sim,
Eu fui contratada. Me ofereceram muito dinheiro. A princípio, era apenas para me aproximar dele. Ganhar confiança, fazer com que ele se afastasse de você. Mas depois, as coisas saíram do controle. Sofia segurou a mesa, tentando não perder o controle. Paga? Por quem? A mulher respirou fundo, olhou nos olhos de Sofia e, sem gaguejar, respondeu. Pelo seu ex-sogro, Leonardo, o mesmo que te deixou a herança. O mundo pareceu girar. Ele, o quê? Sim, ele, o próprio. Ele nunca te quis naquela família. Acreditava que você não era à altura. Queria te tirar da vida do filho de qualquer forma. Eu fui só uma peça no jogo sujo dele. Mas algo aconteceu. Com o tempo, ele começou a se arrepender. Viu que você não era quem ele pensava e percebeu que o filho sem você virou um fracasso. E foi por isso que, antes de morrer, ele te deixou aquela herança. Foi a única forma que encontrou de tentar se redimir. Sofia ficou em silêncio, sentindo um misto de choque, raiva, incredulidade e uma estranha sensação de justiça cósmica. E por que você está me contando isso agora? Perguntou, desconfiada. A mulher olhou para baixo, as lágrimas começaram a escorrer. Porque eu perdi tudo, o dinheiro acabou, minha reputação acabou, minha vida virou um inferno e eu descobri que estou doente, grave, não sei quanto tempo me resta. Mas eu não podia partir levando esse peso comigo. Por alguns segundos, Sofia não soube o que dizer. Era informação demais. Era como se uma peça escondida do quebra-cabeça da sua vida tivesse acabado de se encaixar. E naquele momento entendeu algo. Ela nunca foi o problema. Nunca foi insuficiente. Nunca foi menos. Ela foi vítima de um jogo cruel, arquitetado por pessoas que jamais entenderam o que é amor, respeito e empatia. Levantou-se, olhou nos olhos da mulher e, com uma voz firme, mas serena, respondeu: Eu te perdoo, não por você, mas por mim, porque eu não vou carregar esse peso. E diferente de vocês, eu sei exatamente quem eu sou. Virou as costas e foi embora, deixando para trás não só aquela mulher, mas também qualquer resquício do passado que poderia ainda tentar prendê-la. Na saída, Miguel estava esperando no carro. Ela entrou, segurou sua mão e disse, sorrindo: Vamos para casa, amor. Porque o passado ficou exatamente onde deve ficar. E, enquanto o carro seguia pela estrada, Sofia olhava pela janela, certa de que, no fim das contas, a maior vingança que ela poderia ter era ser feliz.